Este audiobook foi criado com utilização de software, tratando-se de uma narração artificial. Este conteúdo não está protegido por direitos autorais. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. De São Luís Maria Grignon de Montfort. Preparação ao Reino de Jesus Cristo. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Faz-se necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. É o que farei, com a ajuda de Deus, depois de propor algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero descobrir. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções, de outro modo seriam falsas e enganadoras. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo, senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo. Porque só ele habita toda a plenitude da divindade, e todas as outras plenitudes de graça, virtude e perfeição, e só ele fomos abençoados com toda a bênção espiritual. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado, debaixo do céu, outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória senão Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça e, mais cedo ou mais tarde, acabará, infalivelmente, por cair. Todo fiel que não estiver unido a Jesus, como sarmento à cepa da vinha, cairá, secará, e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora de Jesus Cristo tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Mas, se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer. Porque assim nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos pode prejudicar, pois não nos poderá separar da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo podemos tudo, dar toda a honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser, para o nosso próximo, um bom doador de vida eterna. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo, e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Mas muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, esta devoção é-nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amar ternamente e servir com fidelidade. Aqui volto-me um momento para vós, ó meu amável Jesus, para queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não saiba a ligação necessária entre vós e vossa Santa Mãe. Vós estáis sempre com Maria, Senhor, e ela está sempre convosco, nem pode estar sem vós, pois deixaria de ser o que é. Maria está de tal modo transformada em vós pela graça que já não vive, já nem existe, só vós, meu Jesus, é que viveis e reinais ela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah!
Se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis desta admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela vos está tão intimamente unida que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Digo ainda mais, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos, do que Maria Santíssima. Ela vos ama, pois, mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito da vossa Santa Mãe. Não falo tanto dos idólatras e pagãos que não vos conhecem e, por isso, não se preocupam em conhecê-la. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos, que não cuidam de ser devotos da vossa Santa Mãe, já que estão separados de vós e de vossa Igreja. Falo dos cristãos católicos, e mesmo dos doutores entre os católicos, que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente, embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros. Estes senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem temer que se abuse dela e que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas, se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência, a levar os povos à devoção a Maria, a quem já amam bastante. Por vezes falam da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para estabelecer e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de efeminados, próprias para ignorantes, e sem as quais nos podemos salvar. E se lhes cai em mãos algum devoto da Santíssima Virgem, que reze terço ou se entregue a qualquer outra prática de devoção para com ela, depressa lhe mudarão o coração e o pensar. Aconselham que se reze, em lugar do terço, os 7 salmos. Em lugar da devoção a Nossa Senhora, recomendar-lhe-ão a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terão estas pessoas o vosso espírito? Dão-vos gosto procedendo deste modo? Agradar-vos a quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe, com receio de vos desagradar? Por acaso, a devoção à vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe prestam? Forma ela um partido à parte? É ela uma estrangeira sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos a quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor quem a ela se dá e ama? No entanto, meu amável mestre, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe, e não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor, livrai-me dos seus sentimentos e práticas. Dai-me parte nos sentimentos de gratidão, de estima, de respeito e de amor que vós tendes para com vossa Santa Mãe, para que vos ame e glorifique mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Como se até aqui ainda nada tivesse dito em louvor de vossa Mãe Santíssima, concedei-me a graça de a louvar dignamente, apesar de todos os seus inimigos que são os vossos. Fazei que clame com os santos, não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe.
para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima, e para inspirá-la a todo o mundo, fazei que vos ame ardentemente. Recebei para isso a oração inflamada que vos dirijo com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos, ó meu Jesus. Vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio todo bondade, meu bem-amado de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arda em desejos de vós, Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim porque aspirais, buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar. Seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e objeto da admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser, e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que como diz São Paulo não somos nossos, mas inteiramente dele, como seus membros escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue. Antes do batismo pertencemos ao diabo como seus escravos. Ao receber este sacramento, tornamo-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante já não devemos viver, trabalhar e morrer senão para este homem Deus, glorificando em nosso corpo e fazendo reinar em nossa alma. Somos, pois sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo, aos ramos de uma vinha de que Jesus é a cepa, e que devem dar boas uvas a um rebanho de que Jesus Cristo é o pastor, e que se deve multiplicar e dar leite a uma boa terra de que Deus é o agricultor, e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Tudo isto prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus. Mostram estas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o fim último de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir, não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade, a simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão, como entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro,
por toda a vida, e deve servir o seu senhor sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. Há 3 espécies de escravidão, uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria, os justos e os santos à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações, ou da vontade amorosa. Por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Um servo não dá ao seu senhor tudo o que é nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui ou pode vir a adquirir, sem exceção alguma. O servo exige a paga dos serviços que presta ao senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja sua aplicação, a sua habilidade, e a força com que trabalha. O servo pode deixar o senhor quando quiser ou, pelo menos, quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. O senhor do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, e se o matasse como a um dos seus animais de carga cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser, ou matar, como faria ao seu cavalo. Finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo, para sempre. Nada há, entre os homens, que mais nos faça pertencer a outrem do que a escravidão. Do mesmo modo, nada há entre os cristãos que nos faça pertencer mais absolutamente a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe do que a escravidão voluntária. Isto é conforme o exemplo do próprio Jesus, que tomou a forma de escravo por nosso amor, e da Santíssima Virgem que se disse serva e escrava do Senhor. O apóstolo chama-se, com certa ufania, servo de Cristo. Por várias vezes os cristãos são chamados, na Sagrada Escritura, de servos de Cristo. Segundo a justa observação de um grande homem, a palavra servo significava outrora apenas escravo porque ainda não havia servos como os de hoje. Os senhores só eram servidos por escravos ou libertos. O Catecismo do Concílio de Trento, para que não reste dúvida alguma sobre a nossa condição de escravos de Jesus Cristo, exprime-se por um termo que não se presta a equívocos, chamando-nos escravos de Cristo. Posto isto, digo que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo, não só como mercenários, mas como escravos amorosos. Estes, por efeito de um grande amor, entregam-se e dão-se ao seu serviço, na qualidade de escravos, só pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio. Tornou-nos o batismo escravos de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo de modo absoluto a respeito de Jesus Cristo, digo relativamente da Santíssima Virgem. Jesus Cristo escolheu-a por companheira indissolúvel da sua vida, da sua morte, da sua glória e poder no céu e na terra. Por isso e por graça deu-lhe, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza, tudo o que convém a Deus por natureza, dizem os santos, convém a Maria por graça. Deste modo, segundo este ensinamento, têm ambos os mesmos súditos, servos e escravos, visto que os dois não têm senão uma só vontade e um só poder. Podemos, portanto, segundo o parecer dos santos e de vários homens ilustres, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, para deste modo sermos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós,
é também o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Pois ela não é como as outras criaturas que, se a elas nos prendêssemos, nos poderiam afastar de Deus em lugar de nos aproximar dele. Mas a mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que se vá a ele por sua mãe. Isto honra-o e agrada-lhe tanto como honraria e agradaria um rei alguém que, para se tornar mais perfeitamente seu vassalo e escravo, se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres, e São Boaventura com eles, dizem que a Virgem Santíssima é o caminho para ir a Nosso Senhor. Além disso, se, como já disse, a Santíssima Virgem é a Rainha e Soberana do céu e da terra, não tem ela tantos súditos escravos quantas são as criaturas. Dizem-no Santo Anselmo, São Bernardino e São Boaventura, ao poder de Deus tudo está submisso, mesmo a Virgem, e eis que ao poder da Virgem está tudo submisso, até o próprio Deus. Não será razoável que entre tantos escravos por força os haja também por amor, que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana? O que? Os homens e os demônios têm seus escravos voluntários e Maria não os há de ter? Um rei terá peito que a rainha, sua companheira, possua escravos, com direito de vida e de morte sobre eles, porque a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. Pode-se então acreditar que Nosso Senhor, que partilhou, como o melhor dos filhos, todo o poder com sua Santa Mãe, ache mal que ela tenha escravos. Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve a Soero a Ester e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva minha pena? Por que é que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se não querem que alguém se diga escravo da Santíssima Virgem, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que selo da Santíssima Virgem, visto que Jesus é o fruto e a glória de Maria. Faça isto de maneira perfeita por meio da devoção de que mais adiante falaremos.